Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui reunidos, nessa quarta-feira para o nosso estudo do Evangelho do Centro Casa Grande da Paz, o que é com muita alegria que nós fazemos, E pedimos então e lembramos que quem quiser pode colocar o copinho de água para a espiritualidade estar medicando, depositando aí o remédio necessário para cada um, E pedimos também que na noite de hoje os mensageiros amigos, trabalhadores da espiritualidade possam nos assistir, inspirar no nosso estudo e trazer para nós esclarecimentos, que servirão para a nossa caminhada evolutiva aqui, quanto espíritos encarnados. Rogamos a paz e o auxílio para a noite de hoje, então. Que Jesus nos ampare, que Jesus ilumine o nosso estudo. Hoje, então, eu pensei da gente conversar um pouquinho sobre o perdão, O perdão, esse que liberta, um perdão que consola, o perdão que auxilia, o perdão como um processo necessário para nós espíritos encarnados aqui. E eu trouxe uma mensagem do espírito de Meimei, psicografia de Francisco Cândido Xavier e do Valdo Vieira, está no livro Espírito da Verdade, chama Perdoa e Serve. Vou ler e depois a gente faz um raciocínio. Tiveste hoje motivo de reclamar, no entanto, perdoa e serve sempre. Medita e perceberás o problema dos outros. Alguém levantou a voz procurando ferir-te, mas não lhe vistes as marcas da enfermidade com que talvez se recolha à sombra do hospício. Esse passou reteando contigo, fingindo não te ver. Pensa, contudo, que, dentro de breves dias, possivelmente buscará em vão esconder os sulcos das próprias chagas. Aquele te furtou roubando a si mesmo. Aquele outro julga enganar-te quando ilude a si próprio. E há quem se suponha colocado tão alto que não teme oprimir-te, para cair em breve tempo sob o golpe da morte. Perdoa a tudo e a todos, infatigavelmente, porque os ofensores de qualquer condição carregam consigo o remorso, como espinho de fogo encravado no próprio ser. Toda criatura necessita de perdão, como precisa de ar, porquanto o amor é o sustento da vida. Não permitas, porém, que o perdão seja apenas um som musical nos movimentos da língua. Reflete quantas vezes tem errado também, reclamando o entendimento e tolerância, e esquece toda a ofensa, recomeçando a servir ao lado de teus irmãos. Lembra-te, acima de tudo, de que, perdoando, a bênção de Deus consegue descer até as lutas da alma e que somente perdoando é que a alma consegue elevar-se para a bênção de Deus. Meimei. Então, grandes, sábias palavras, Tem um trechinho também que está no livro, que eu gostei muito, que fala assim, que para a gente buscar, quando a gente se encontrar em estados assim, vamos dizer, magoados, achando que foi ferido, ofendido, algo assim, para a gente buscar recolher no silêncio, buscar dentro de nós esse contato divino, e nós vamos escutar Jesus falando para nós quais as mesmas palavras que ele fala no momento que ele foi crucificado, que ele fala: Pai,
perdoa esses filhos que eles não sabem o que fazem, né? Então, quando nós nos encontramos nesses momentos assim que a gente recolhe, nós vamos escutar ele falando para nós assim, né? Também, né? Perdoa, sim, perdoa sempre que pudermos, porque em verdade aqueles que não perdoam também não sabem o que fazem. Então, naquele momento que ele pede, né, o perdão para aquelas pessoas que estavam crucificando, então quando a gente recolhe para dentro de nós, nós vamos entender e escutar ele falando para nós assim, que quem também nega o perdão também não sabe o que está fazendo, porque a gente não tem a dimensão do estrago que esse sentimento, essa negação ao perdão, que significa negar o amor ao outro, o que ele pode provocar em nós. Porque o primeiro a ser imantado com esses sentimentos negativos é aquele que nega o perdão. Primeiro, esse sentimento, essa energia vai passar por mim, antes, né? Então, se eu tenho a atitude e sou benevolente, de não me sentir ofendido, né? Porque começa por aí. Por que eu devo perdoar? Porque algo dentro de mim, né, grita muito forte. Eu ainda não melhorei como espírito eterno e sinto ofendido com alguma coisa que a pessoa fala ou faz, me magoou. Então essa mágoa pode gerar nas pessoas ou em mim, né, em quem está se sentindo magoado, dores, problemas físicos, problemas emocionais e mais ainda, a negação do perdão ao próximo, nós podemos arrastar para nós aflições, problemas, não só nessa vida, mas para as outras, porque esses sentimentos, qualquer atitudes minhas, como nós vimos lá atrás, né, semana passada, boas ou más, eu vou ser ou recompensado pelas atitudes boas, com muita alegria, ou vou ter que passar pela a prova e vamos dizer assim, a corrigenda, né, desses sentimentos, das atitudes que vão contra as leis divinas. Então, eu posso arrastar inimizades para outra vida. E aí a gente vê nas nossas sessões de desobsessão aquele número grande de espíritos reclamando ou implorando ou dizendo que estão naquelas condições porque não perdoaram ou porque estão atrás de um perdão que a eles foram negados. Porque essa mensagem da Meimei deixa bem claro para nós também o quê? Que eu devo perdoar. Às vezes eu tenho necessidade que alguém me perdoe e eu também preciso me perdoar, né? Então é muito interessante esse processo e é tão assim, tão necessário para as nossas vidas que São Francisco de Assis traz para nós naquela oração dele, né? Aquela partezinha que fala lá sobre perdoando que se é perdoado. Então quer dizer que encaixa com os ensinamentos do Evangelho quando fala para amar ao próximo como a si mesmo, do capítulo 11. Quando o Evangelho, o Jesus e os Espíritos nos recomendam que a gente vá, enquanto é tempo, reconciliar com os nossos adversários. Então, quer dizer, antes que eu peça perdão
ou peço misericórdia a Deus e a Jesus, eu preciso também perdoar. Aí nós vamos na prece dominical do Pai Nosso, né? Quando Jesus fala para nós lá, Pai, perdoa nossas dívidas como nós perdoamos aqueles que nos devem. Perdoa nossas ofensas como perdoamos quem nos ofenderam. Então, quer dizer, se eu vou reclamar ao Pai o perdão por alguma atitude que eu não fiz, que eu deixei de fazer e aí eu vou pedir perdão para Ele por algo errado, e ao mesmo tempo, será que eu estou perdoando? Aqui a gente lembra daquela leitura do Evangelho do empregado, do rei, daquele rei que o empregado deve a ele uma certa quantia, né? E ele vai cobrar essa quantia, e o empregado diz, o devedor impassível, né? Acho que é isso mesmo. Aí o rei vai cobrar a dívida, e ele diz que não tem aquela quantia para pagar. O rei fala que vendesse a ele a mulher e os filhos, e ele pede para ele, então, que perdoe, que tenha misericórdia dele, né? Aí o rei é misericordioso, perdoa a dívida dele, né? E ele vai embora. Lá na frente ele encontra essa pessoa, esse auxiliar, esse empregado, ele encontra alguém que deve a ele uma quantia até menor do que ele devia ao rei. E ele vai cobrar a dívida. E essa pessoa então fala para ele, pede para ele mais tempo, para ele juntar o dinheiro para poder pagar. E ele não dá o tempo e cobra e quer, e, né, coloca ele nas mãos lá de violências às vezes, assim, até que ele pague o último vintém. Então, até que ele pague o último centavo que lhe deve. Com isso, os outros trabalhadores lá vendo, conta para o rei o que ele tinha feito. O rei então pega e retira, né, a misericórdia que teve, retira aquele ato, prende ele até que ele restitua o que deve ao rei. Então, quer dizer, esse trabalhador pede ao rei o perdão pela a dívida, que é abona, né? Mas não é capaz de fazer o mesmo. Entende? Aí, que a gente pode assimilar aí? Que a justiça divina vem e cobra depois. O rei prende ele, mas trazendo para as nossas vidas, o que vai acontecer? Se eu sou uma pessoa assim, eu trago problemas para o meu corpo físico, para o meu campo de energia, e arrasto com o meu espírito para outras encarnações. Então, à medida que eu conservo sentimentos negativos, como a cólera, a mágoa, tudo isso que nos adoece por não ser capaz de amar o próximo, exercendo, né, vamos supor, nesse sentido aqui que nós estamos abordando, das ofensas, o perdão é necessário. Então, eu perco a minha serenidade, minha tranquilidade, eu perco parte, ou às vezes me adoeço, e por atitudes muito simples, que é só praticar aquilo que nós já trazemos guardado dentro de nós, que é a essência divina, porque se Deus nos fez sua imagem e semelhança, nós somos todos dotados de puro amor. Então basta que a gente exerça essa fagulha do perdão, porque o amor nos liberta, o amor nos protege dessas enfermidades, desses sentimentos, né? Então, basta que a gente, quando nós falamos ali, se eu me recolho e eu escuto Jesus falando comigo, igual nós comentamos, perdoa, perdoa sim, perdoa.
Então é só eu exercer. Agora, quando eu não pratico e vou contra todas essas essências, todas as leis divinas que estão guardadas dentro de mim, né? Que aí sim eu cometo atos que não são compatíveis, né? Com essas leis, com essas leis divinas mesmo, né? A forma das justiças é essa. Ah, Deus me adoeceu, Jesus. Não, Deus não adoece ninguém, né? Não, sou eu mesmo. As minhas atitudes estão trazendo isso para mim. Então, se eu me vejo, então, já trabalhando isso e começo a exercer essa misericórdia divina, eu vou trazendo serenidade para a minha vida, tranquilidade, né? Isso é muito nítido, porque a prática do perdão é algo que, quando Pedro, né, pergunta para Jesus lá, e ele fala, não perdoar 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes, não quer dizer, é um exercício diário, contínuo. É como se fosse aquela homeopatia que eu tenho que tomar, porque todos os minutos, se eu ainda me encontro num planeta de prova e expiação, se eu ainda sou um ser humano apegado, que não tem uma vida condizente com as leis divinas, eu vou sempre me sentir ofendido porque eu estou com as portas escancaradas dos meus sentimentos, do meu coração. Então, a menor fagulha eu vou sentir ofendido. E aí lá vem o exercício do perdão, essa prática, né? E interessante ter uma historinha assim, falando dos 70 aí, que eu lembrei que uma senhora foi conversar com o Chico uma certa noite, e aí falou para o Chico, Chico, durante esses 30 anos de casado, eu já perdoei meu marido 490 vezes, mais ou menos, porque ele bebe, né? Ele é alcoólatra, então tudo que ele faz, então, Chico, eu já tô quites, eu já tô salvo disso, eu já perdoei ele demais, né? Ela queria se libertar daquele marido, com certeza. Aí Chico fala pra ela, né? Não, ainda não, porque Jesus disse para nós 70 vezes 7. Então, quer dizer, você ainda tem que exercer, ser um exercício contínuo. Então, se eu começo a contabilizar, significa que eu não perdoei, porque perdoar é quando você não lembra mais daquela atitude, ou se você lembra, aquilo não mexe mais com você ressignifica aquilo, né? Você não está preso mais àquilo, você convive. Claro que Jesus não disse para nós sairmos morrendo de amores por aqueles que nós não temos ou estamos tendo algum problema, mas ele deixa claro para que a gente também não tenha os inimigos. Então, quer dizer, tenhamos esse bom senso, se você tem tanta dificuldade, né? Mas não é essa barganha de ficar, eu te perdoei, agora você não é isso, é natural, é algo que você tem que fazer, igual Meimei falou, perdoa e serve, né? E desliga daquilo, segue sua caminhada. Aí nós vamos, assim, a gente fica, então, pensando que, né, perdoar é por natureza evolutiva divina, é por uma necessidade encarnatória, quer dizer, enquanto eu estou aqui encarnado, é que eu me encontro com essas situações e que eu tenho condições de exercer para melhorar. Por isso que fala lá, vai e reconcilie-se com o seu adversário enquanto é tempo. Aí eu pergunto assim, se eu não estou conseguindo esse exercício, se eu ainda estou com dificuldades, até mesmo, né, de não me sentir ofendido, a gente pergunta, podemos pedir, então, perdão a Deus, né? Quer dizer, é o que nós falamos lá, né? Aí, na pergunta 661 do Livro dos Espíritos, traz para nós:
Poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Kardec pergunta aos espíritos, né? Aí os espíritos respondem para ele: Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas só obtém mudando de proceder. As boas ações são a melhor prece, porque os atos valem mais do que as palavras. Então, está falando aqui, podemos, mas o que? O perdão só obtém mudando o proceder. Então, Deus só, vamos dizer, só vai, não vai passar a mãozinha na nossa cabeça, né? Ele vai nos dar a oportunidade de fazer diferente, de melhorar. Então, se eu não mudar minha postura, né? Então, as nossas boas ações é a melhor prece a Deus, é a melhor forma, é o nosso exercício, a nossa melhora. Ela é individual, né? Então, ela faz parte de cada um no seu tempo, mas é um exercício para cada um, então. Tem também na pergunta 886 que fala sobre a caridade e amor do próximo, né? Porque nós sabemos que o perdão ele é um exercício da caridade moral, que é aquela caridade que você faz ao outro sem ser material, mas você faz para você também, né? Quanto à evolução espiritual. Então, na pergunta 886 fala: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Porque, né? Aí os espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Então, olha aí, entra com um exercício de caridade. Porque qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Então, o amor e a caridade são complementos da lei de justiça. Pois amar o próximo é fazer todo o bem que seja possível e que desejaríamos que nos fosse feito, não é? Amai-vos uns aos outros como irmãos. Então, entra aqui também o perdão. Tá vendo que a gente não tem muita saída? É um exercício e que nós temos que ir burilando de pouquinho em pouquinho para chegarmos a um ponto de não precisar mais perdoar, porque nós não vamos mais nos sentirmos ofendidos, né? Porque se a gente quer é porque a gente se sente ofendido. Se eu me sinto ofendido, porque eu sou ainda um espírito muito rebelde, que estou errando por aí. Então, é um trabalho, né? E nós, então, também podemos guardar muito isso para nós, que esses sentimentos prejudicam a nós, mais do que o ao outro. Porque o outro vai embora, segue a vida também. Às vezes ele não lembra e você fica remoendo aquilo, remoendo, né? E não é esse remoer traz para nós sérias doenças, muito sérias doenças. Então, se Deus nos fez imagem e semelhança, significa que nós somos dotados de puro amor. Assim, qualquer atitude nossa contra isso é uma violência para nós e para com Ele. E nós sabemos que nós falamos aqui, então, que o amor anula qualquer vínculo de sofrimento, que são esses sentimentos que a gente nega aos outros e a nós mesmos, né? Essa falta de perdão. Divaldo, Chico, tantos, né? Nós acabamos de ver aqui São Francisco de Assis, essa orientação que deixa.
Eu anotei aqui que Divaldo tem uma frase muito assim, sai muito, né? A gente lê muito, mas a gente não exerce. E às vezes nem presta atenção quando ele fala que o mal que me faz mal, o mal que me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço, porque me torno um ser mau. Então vamos lá de novo. O mal que me fazem não me faz mal. Então, o mal que o outro me faz, para ele, Divaldo, não faz mal, porque ele já é um espírito que está num padrão evolutivo e nesse exercício de verdade. Ele veio e quer melhorar e está trabalhando para isso, né? Agora, o mal que ele faz ao outro, esse faz mal para ele. Por quê? Porque aí ele se torna uma pessoa má. Então, às vezes, a gente até instiga umas situações, aí o outro vem, pá, e você nem percebe que você que provocou aquilo. Olha aqui, né? Tanto que é sutil, né? Então, Chico também deixa aquela mensagem para nós, para a gente encerrar nosso estudo aqui, que é: aos outros eu dou o direito de ser como são, porque eu não posso mudar o outro, né? Tá nele, eu não posso. Mas a mim, eu dou o dever de ser cada dia melhor. Então, a gente possa trabalhar todo dia, acordar e falar igual o pessoal que está em recuperação de um vício, né? Só por hoje eu não vou me sentir ofendido. Só por hoje eu vou exercer a lei de amor. Só por hoje eu vou exercer a fraternidade, a caridade, sabe? Assim, só, e aí no final do dia a gente agradece por ter vencido, e assim nós vamos adquirindo o direito de, pelo menos, proferir uma prece do Pai Nosso, né? Porque ela é muito profunda quando a gente pede essa misericórdia ao Pai e não temos ainda nem exercitando estamos para fornecer esse perdão e essa misericórdia para os nossos irmãos e até para nós mesmos, né? Perdoar a nós mesmos. Erramos, vamos lá, fazemos de novo, nós podemos nos dar a segunda chance, né? E assim a gente vai crescendo e evoluindo como o espírito eterno que somos. Cada vez que a gente vem aqui no corpo de matéria, a gente trabalha mais um pouquinho, cresce mais um pouquinho, volta para a pátria espiritual, retorna numa nova experiência no corpo carnal, e assim nós vamos somando e nos libertando desses vícios de virtudes negativas, porque isso é um vício, né? Isso também é um vício. Se a gente não tiver determinação, é igual um vício de alimentação, de bebida, né? Nós precisamos então ter centrar e falar: eu quero isso por hoje, e automaticamente quando a gente vê, a gente está caminhando melhor e inspirando outras pessoas também, né? Tem tantas histórias, se pegar as histórias do Chico, a gente ficaria aqui a noite inteira falando. Tantos exemplos que ele nos dá sobre não se sentir ofendido para não precisar perdoar, né? Esse é o principal, acolher. Então, quando eu vou falar com alguém, dosar as minhas palavras, a energia que eu mando junto com o que eu estou falando, não só fazendo, mas falando, esse burilamento com cada um mesmo, né? Também esse exercício eu posso fazer, me tornando assim manso, pacífico, benevolente, paciente, indulgente, por aí afora, que um dia, como espírito imortal que somos, nós chegaremos a essa perfeição, né? Mas por hoje, só por hoje, o nosso raciocínio, então, do estudo foi esse, e eu peço muito a Jesus que fortaleça cada lar, cada família, aonde houver uma dor, houver uma necessidade, que nesse momento as mãos de Jesus possa abrandar, que a Virgem Santíssima envolva a todos com teu manto sagrado, que Jesus vos abençoe
ilumine, ampare, para que todos possamos seguir cada dia melhor, cada dia um pouquinho. Assim, nós damos por encerrado o nosso estudo dessa noite, agradecidos a Deus, a Jesus, à espiritualidade e a todos vocês. Obrigada, que Jesus abençoe cada lar. Fique com Deus.